Bom dia, gente! Aula de Ciências hoje do sexto ano, nós vamos falar sobre a contaminação ao solo e os tipos de resíduo que nós encontramos na natureza devido a essa contaminação. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios diversos número 4 da questão 1 à questão 20. Esse conteúdo está no capítulo 2 da apostila, páginas 6 e 7, tá? Vamos lá, gente! O que acontece? Quando a gente fala de poluição do solo, a gente logo imagina em lixo, despejo de restos de alimento, de restos de materiais que não nos servem mais e que acabam contaminando o solo, Só que a gente precisa fazer algumas divisões sobre essa contaminação do solo. Nós sabemos, que existem dois tipos de contaminação do solo quando a gente fala de uma forma, digamos, bem ampla, Quais são esses dois tipos de contaminação? Nós temos a contaminação de substâncias sólidas e de substâncias líquidas. O que isso quer dizer? É muito fácil da gente compreender. Toda aquela poluição sólida vai se tratar de quê? Vai se tratar de restos de alimentos, de dejetos que são despejados nos rios, mares, lagos, enfim, em qualquer lugar que posteriormente possa vir contaminar o solo. Que solo? Qualquer tipo de solo. Tudo aquilo que é sólido é considerado um tipo de poluente sólido. E o que vem a ser o poluente líquido? Nada mais, nada menos do que o esgoto, tá? São material orgânico despejado, de forma clandestina, na maioria das vezes, nos lagos, rios, mares, e que em algum momento isso vai acabar chegando a afetar o solo. E esse líquido a gente chama de esgoto, eu tenho certeza que todo mundo conhece. Inclusive, nós, os seres humanos, nós produzimos esgoto, Toda a água que sai da nossa residência, toda a água que tem que ser tratada, ao sair, ao ser utilizada por nós, elas vão para as estações de tratamento como forma de esgoto, São as redes de esgoto que vão para o saneamento básico, tá bom? O problema não é esta produção. Nós produzimos sim lixo sólido e lixo líquido, tá? Só que a gente precisa se conscientizar na produção, na quantidade desse lixo que a gente está produzindo. Muitas vezes a gente produz uma quantidade que não é necessária, é um exagero que a gente faz, Então a gente precisa estar repensando essa questão da quantidade de lixo que a gente produz, seja ele sólido ou líquido. Tá? Porque a gente acaba deixando muito de lado essa questão do lixo líquido, porque a gente não tem, digamos que, contato direto, podemos dizer assim, Por exemplo, a gente quando dá a descarga da nossa casa, a gente está jogando mais ou menos 40 litros de água fora. E essa água que sai dali da nossa descarga, ela vai para onde? Ela vai para as redes de esgoto. Ou seja, ela vai se juntar com água poluída, com água já em forma de esgoto, e nós estaremos aumentando essa quantidade de lixo líquido, ok? Então vamos lá. Sabendo dessa divisão de lixo sólido e lixo líquido, a gente já pode começar a falar sobre os tipos de resíduos, tá? E quando a gente falar sobre os tipos de resíduos, é muito importante que a gente consiga associar aonde esse lixo é produzido, por que ele é produzido, como nós podemos estar diminuindo essa produção, tá? E quais são as consequências que esse lixo pode trazer para a população, ou seja, para nós e para o meio ambiente que nós vivemos, tá? Vamos lá. Nós temos basicamente 7 tipos de lixo, tá? Ou seja, 7 tipos de resíduos, tá? Por que eu separei esses 7? Esses 7 são, digamos que são os principais. Existem outros? Sim, nós produzimos outros tipos de resíduos. Mas esses 7 são os principais que hoje são, assim, digamos, os mais problemáticos no nosso ambiente. Vamos falar de um por um. Primeiro vamos falar de um que é muito, digamos,
conhecido nosso, né? Está diretamente ligado ao nosso dia a dia, que é o resíduo domiciliar. O nome já diz, resíduo domiciliar é o resíduo que vai ser produzido nas residências, né? Nos nossos domicílios. Então preste atenção, quais são esses resíduos? Qualquer tipo de resíduo que a gente produza na nossa casa. Ele pode ser, por exemplo, orgânico ou não. Ele pode ser resto de alimento, uma casca de banana, um resto de comida que sobrou no prato. Ele pode ser os dejetos que nós eliminamos no dia a dia, como fezes, urina. Então aí a gente já tem lixo sólido e lixo líquido quando a gente fala de resíduo domiciliar. Okay? Ele pode ser os dejetos dos nossos animais de estimação, pode ser o resto de sujeira que nós limpamos a nossa casa. Então qualquer tipo de lixo produzido nas nossas residências, nos nossos domicílios, a gente considera lixo domiciliar. E aí, gente, a gente parando para pensar, a gente observa que a quantidade de lixo domiciliar deve ser imensa. Porque se cada pessoa parar para perceber a quantidade de, não vamos nem dizer de lixo líquido, que a gente não tem tanto controle, mas se a gente parar para perceber a quantidade de lixo sólido que a gente despeja nas lixeiras dos nossos prédios, das nossas casas diariamente, e a gente multiplicar isso pela quantidade de gente que existe, por exemplo, só no nosso bairro, a gente já consegue imaginar a quantidade de resíduos sólidos que a gente despeja só de lixo domiciliar. Imagina a parte líquida, que é quantas vezes a gente lava a louça, quantas vezes a gente dá descarga, escova os dentes, toma banho, lava roupa. É muito grande essa quantidade de resíduo, essa quantidade de lixo, ok? O segundo são os resíduos, industriais. O que isso quer dizer? É todo aquele lixo, todo aquele resíduo produzido nas indústrias. Por exemplo, uma indústria que produz papel, ela vai jogar no lixo o quê? Papel que não serve mais, material que foi feito para se produzir o papel, como látex, cola, petróleo, enfim, uma série de substâncias líquidas e sólidas, mais uma vez, que vão ser despejadas, vão ser, jogadas fora, né? Porque sobraram no processo industrial. E aí a gente leva isso para todas as indústrias que existem e a gente consegue perceber também a quantidade de resíduo industrial que sobra diariamente nessas fábricas, nessas indústrias, na produção desse material. Ah, professor, mas é necessário produzir essas coisas. Sim, em momento algum eu estou indo contra a produção desses materiais. Eu só estou alertando para a conscientização da forma como esse material é produzido. Será que precisa ser produzido de uma maneira tão exagerada? Será que precisa ter uma forma de produção tão inconsequente? Será que não existe uma melhor forma para isso? Uma melhor maneira até mesmo para eliminar esses resíduos que foram produzidos? Então é isso que a gente tem que entender. Terceiro tipo de resíduo é o resíduo hospitalar. É um resíduo muito, interessante, porque a gente diz que é um resíduo especial. Por quê? Porque dentro de um hospital a gente sabe que nós temos doentes, nós temos muitas vezes fatores infecciosos, e aí todo lixo que é produzido ali, seja ele qual for, líquido ou sólido, principalmente o sólido, ele deve ter um tratamento especial para evitar estar contaminando outras pessoas, né? Então a gente tem a coleta, digamos que é aquela coleta especial, né, que a gente chama hoje em dia de coleta extraordinária para coletar esse tipo de lixo, porque nós temos agulha contaminada, nós temos gaze contaminada, nós temos luvas, máscaras, nós temos até roupas contaminadas, e então tem que ter um cuidado todo especial, ok? E aí a gente também imagina a quantidade de resíduos que não é produzido diariamente. O quarto tipo é o lixo comercial. Mas professor, você já falou do industrial. Preste atenção, o industrial são as indústrias que vão produzir os elementos, as coisas. O comercial é aquele lixo que é produzido no comércio
diariamente, ou seja, no mercado, na padaria, na farmácia, na loja de roupa, em todo o comércio popular, né, que nós temos, esse lixo, ele também, esse resíduo vai ser produzido, ok? Em quinto, nós temos o lixo público, que é o lixo que vem da manutenção das cidades, da poda de árvore, da limpeza de praias, limpeza de ruas. Então, todo esse lixo também é considerado um resíduo que a gente chama de resíduo público. Em sexto, nós temos o resíduo agrícola. Que tipo de resíduo é esse? É o resíduo produzido nas áreas rurais, na agropecuária, na monocultura, enfim, são embalagens de agrotóxicos, são agrotóxicos até mesmo já líquidos. Então, é muito, muito importante essa questão do resíduo agrícola, tá? E por último, nós temos o entulho. O entulho é aquele resíduo, né, que vai sobrar da construção civil. Por exemplo, eu construí um prédio, eu tive que quebrar alguma coisa, aquele ali ficou ali e aquele resíduo tem que tomar um fim. Isso se chama entulho, é o resíduo da construção civil. Agora, gente, para finalizar, eu quero que vocês pensem o seguinte. Vocês repararam que os 7 resíduos, eles se ligam? Eles estão interligados? A gente encontra vários do mesmo em várias regiões, no hospitalar, no domiciliar, no industrial, no público, no agrícola, porque realmente eles se interligam. Só que a gente separa em relação a onde ele foi produzido naquele momento, ok? Galera, vou pedir para vocês leem, façam um resumo para fixar, ok? A gente volta, até a próxima, muito obrigado.